Olá, querido irmão, olá, querida irmã de Concórdia. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe também esse Natal que você vai ter pela frente, com seus familiares, com as pessoas queridas que você tem ao seu redor. Também um abençoado ano novo. Eu sou o Guilherme, um futuro missionário de Concórdia. Estarei aí logo no final de janeiro, juntos para compartilharmos também da palavra e crescermos juntos também em comunidade. Queridos, quero compartilhar uma palavra contigo. Quando nesse tempo de Natal eu estava sentado pensando um pouco sobre o que falar também, um pouco sobre o que podemos também transmitir nesse tempo de Natal, eu lembrei de quantas vezes eu fiquei divagando, imaginando sobre histórias e personagens fictícios que eu criei. Como eram as suas histórias, como eram as suas características, o que eles tinham de especial, se eles tinham grandes poderes ou grande pompa. E nunca uma coisa eu me dei conta, que assim como os escritores lá do século XIX também escreviam essas coisas, eles esqueciam do sustento desses personagens. Eu também não lembrava disso. Eu também não lembrava de como ele teria a sua provisão. E sabe como os escritores do século XIX eles resolviam esse problema? Uma pessoa aleatória simplesmente morria e ali deixava uma herança grandiosa, uma grande fortuna, e esse personagem, esse herói, ele tinha sua subsistência ali. O seu problema financeiro era resolvido. Nossa, para mim foi a sacada quando eu li isso pela primeira vez, porque eu nunca pensei nessa forma. E aí, quando a gente vai olhar para a Bíblia, a gente vai imaginar como é a história bíblica. Pensa só, Jesus ele não é aquele que tem uma história bonita e no final recebe uma herança para resolver o seu problema. Pelo contrário, a Bíblia ela relata uma história de uma herança que nos é dada, mas que muitas pessoas ainda não se deram conta. Uma herança que nos é dada, mas muitos ainda não se deram conta. A herança, você já deve imaginar o que é, mas eu quero convidar você, junto comigo, lermos o texto de Gálatas, capítulo 4, versículos 4 até o 7. Lá diz o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro de Deus. Queridos, Jesus ele não veio num tempo aleatório da história. O nosso texto, versículo 4, inicia dizendo que Jesus veio na plenitude dos tempos. O que isso significa? Que foi o tempo pré-determinado, o tempo pensado. Deus pensou no momento exato que Jesus viria a este mundo. Pensou de tal forma que os judeus eles tinham o quê? As promessas, a profecia em suas mãos, e ainda mais latente nesse momento da história a qual Jesus vem, porque existia uma forte opressão do Império Romano e se esperava um libertador político. Completamente diferente, claro, do que Jesus veio, mas se tinha essa expectativa nesse momento, e Jesus veio, o Messias veio neste momento da história. Outro ponto importante da história, da agenda celestial que creio que também estava ali pensada e também colocada, foi que existia uma língua universal da época, que era o grego, também conhecido como o período helenístico, onde havia a facilitação de comunicação entre os povos por causa dessa língua. A outra coisa foi o tempo do Império Romano. Mas por que, se eles estavam oprimindo os judeus, oprimindo os povos? Simplesmente porque eles foram os desbravadores e aqueles que construíram as grandes estradas. Assim, de que forma então a plenitude dos tempos se revela nessas três coisas? Primeiro, Jesus ele veio no tempo em que se esperava muito pelo Messias, e ali se tinha a Escritura, o conhecimento dessas profecias, e eles tinham a noção que o Messias poderia vir. A segunda coisa era qual? Jesus tinha a facilidade de se dialogar com os outros povos. A outra coisa, ele tinha a facilidade de se locomover de um lugar para o outro para transmitir a sua mensagem. Tinham três coisas que faziam parte disso.
E Jesus, Ele é o Senhor, o Deus, nosso Deus é o Senhor da história. E Ele tem tudo pensado, tem os seus propósitos, Ele usa a história para cumprir os seus propósitos. Dessa forma, eu creio também que Ele usou essas coisas para ser um motivo, também o tempo exato para Ele vir. Assim como também o Moraes já comentou um tempo atrás, no último culto, que Jesus Ele veio de uma forma bem simples. Logo aquele que poderia escolher grandes coisas, o melhor lugar para nascer, escolheu logo Belém para nascer. Crescer em Nazaré, uma cidade insignificante, logo mais ainda filho de José e Maria. Nossa, por que não escolher um grande rei, em que teria um grande palácio para crescer e correr quando criança? Pois é, Jesus veio de forma simples por um simples motivo. Ele queria ser acessível a todas as pessoas. Talvez uns grandes reis não se colocariam aos pés de Jesus, mas não é esse o intuito de Jesus, que os grandes e os poderosos, muitos se coloquem aos pés de Jesus, porque esses têm o seu próprio Deus. Mas Jesus quer os humildes, aqueles que reconhecem Ele e podem se colocar diante dele. Queridos, mas é interessante pensarmos como veio o Filho de Deus. O versículo 4 ele continua dizendo, após o versículo, o texto que fala sobre a plenitude dos tempos, que Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. O que isso quer dizer? Jesus ele não surge a partir do nascimento, mas ele já existia antes mesmo do seu nascimento. Ou seja, Jesus escolheu nascer através de uma mulher e vir a este mundo ao nosso encontro. Não foi uma coisa do acaso, mas Jesus quis vir a esse mundo por amor a mim e a você. E quando a gente vai ler Mateus 1, capítulo 1, onde narra a história do nascimento de Jesus, lá já está dita o porquê de Jesus vem. Para perdoar pecados e para nos dar a salvação. Para nos dar a salvação. Foi esse o motivo. E Jesus veio de que forma? Ele não veio sobre a lei, mas ele veio debaixo da lei, debaixo. Ele veio como o segundo Adão para cumprir aquilo que o primeiro não conseguiu cumprir. Ele veio de forma distinta, um cara tão parecido conosco, mas também tão distinto, um homem de pele e osso, mas que não tinha pecado, um ser humano perfeito. Olha só, Jesus ele não vem como legislador, mas vem como alguém submisso à lei. Ele vem como nosso representante. Ele vem se colocar no nosso lugar. A lei tem um propósito: revelar que nós não temos condição de nos colocarmos diante de Deus, que nós não somos justos, pessoas pecadores. Esse nós somos, pessoas pecadores. Mas Jesus, aquele que não tem pecado, ele se coloca sobre a lei, não vem como legislador, ele se coloca debaixo para ser o nosso representante, ser o ser humano perfeito, que não tem pecado, que morre e sofre as consequências da lei, para que nós tenhamos condição de vivermos eternamente com Ele. Isso é um bem muito precioso que nós devemos nos atentar. Mas por que Ele veio? Ele veio debaixo da lei, mas Ele veio por quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, para nos resgatar, para resgatar aqueles que não tinham condição de sair por conta própria, porque não eram dignos de cumprir a lei. Somente Jesus consegue isso. Ele, e esse é o propósito da vinda de Jesus, nos resgatar. Jesus nasce em carne nesse mundo por um único propósito, aquele propósito que eu já relatara: perdoar pecados e salvar. Jesus não veio com a expectativa da sua época como um grande poderoso, um grande governador, aquele que faria de Jerusalém grandiosa, mas veio como um homem simples que veio para perdoar pecados e para demonstrar e dar a salvação. Ele não veio apenas para nos livrar, mas para nos dar um bem muito maior. Jesus não veio apenas para nos livrar do fogo, do inferno, mas veio para nos apresentar o seu bem mais precioso. Veio para nos apresentar o seu reino, apresentar a sua vida, a vida eterna.
este mundo ao qual esperamos, esse tempo ao qual esperamos. Mas quais foram os resultados produzidos pela essa vinda de Jesus? Foram 4 resultados que nos são destinados. Preste atenção nos 4 resultados que Jesus nos dá. Primeiro resultado, o versículo 5, ele vai relatar que nós somos adotados como filhos de Deus. Nós somos adotados. Nós não somos recebidos como filhos pequenos, de colo, mas como filhos adultos, responsáveis por aquilo que nos é dado. Nós podemos agora, diante de sermos filhos, receber a herança que nos é devida, porque Deus nos dá a herança da eternidade, algo que nós não temos condição. O que precisamos fazer para recebermos essa herança? O que você precisa fazer para receber uma herança? Nada, apenas ser filho. E em Jesus nós recebemos a condição e o direito de sermos filhos de Deus. A lei não dava direito de alcançarmos essa herança, ela nos proibia, mas em Jesus nós recebemos a marca e nós recebemos o direito de sermos família de Deus. Nós recebemos esse direito. E a partir do Espírito Santo nós podemos experimentar ser família de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo. John Stott ele diz o seguinte: o Pai enviou o seu Filho para que tivéssemos o status de filiação e enviou o seu Espírito para que tivéssemos a experiência dela. Deus enviou o seu Espírito para que nós experimentemos o que é ser família de Deus, o que é fazer parte dessa comunhão com o Pai. É o Espírito que é a garantia da nossa adoção. Ele que nos dá confiança de vivermos com Deus, Ele que nos convence, Ele que nos sustenta, Ele é que nos mantém. E Ele é que nos cuida com o amor de Pai, o amor paternal. É no Espírito que nós podemos experimentar o pleno relacionamento com Deus. É Ele que está conosco, Ele está em nós. E a partir disso, a partir do Espírito, nós podemos experimentar a terceira coisa, que é o que? A intimidade com Deus. Intimidade tal que a gente pode, através do Espírito, clamar: Abba, Pai. Como aquela pequena criança que corre ao encontro do seu pai, porque sabe que ali vai encontrar confiança, comunhão, amor acolhedor, amor que sustenta. Deus ele enviou o seu Espírito, o seu Filho para habitar entre nós, mas o seu Espírito para habitar em nós. O Espírito Santo quer fazer morada em nossa vida. Mas é interessante pensarmos que Deus, Ele quer esse íntimo relacionamento. Deus não é um Deus que está distante de nós. Deus ele quer viver conosco. Assim como Jesus viveu intimamente com os discípulos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo querem viver intimamente conosco. Viver esse tempo de íntima confiança e comunhão com o Pai. Que possamos viver esse relacionamento, que possamos buscar esse relacionamento. Qual foi a última vez que você leu a Escritura por ler a Escritura, por se relacionar? Qual foi a última vez que você orou ao Pai, colocando diante dele as suas aflições, as suas alegrias, colocando o teu coração? O Senhor, Ele quer se relacionar contigo. E a quarta coisa que aconteceu com a vinda de Jesus é o seguinte: nós nos tornamos herdeiros. O versículo 7 vai falar isso. Você já não é mais escravo, porém és filho. E porque és filho, você também é herdeiro por Deus. É herdeiro por Deus. A partir de Jesus, nós recebemos a herança. Herança tamanha que é o quê? O perdão dos nossos pecados. Pecados que nós não temos condição alguma de por conta própria perdoá-los. Nós recebemos de presente a salvação, que também não temos condição própria de nos salvar. É Jesus que nos dá isso por herança digna. E como eu disse, nós não precisamos fazer nada para recebermos uma herança. Precisamos apenas ser filhos.
filhos de Deus. E Deus quer fazer com que nós sejamos família, sejamos conduzidos ao reino dos céus. Essa é a história do Natal. Uma história diferente das histórias, como eu relatei antes, ou até das minhas próprias histórias imaginadas, em que uma herança no final resolveria tudo. Talvez você espera uma coisa preciosa no final que resolva todos os teus problemas. Meu irmão e minha irmã, eu quero dizer que essa herança já nos foi destinada, já nos foi dada. Talvez você só ainda não percebeu. Talvez você ainda não se deu conta dessa herança. Essa herança é o perdão dos pecados, que ninguém pode lhe dar senão Jesus. E a outra herança é a possibilidade de termos uma vida eterna junto do Pai, junto de Deus, do Senhor. Por isso, meu irmão, lembre-se dessa coisa: você é família de Deus. A comunidade em que você congrega é a tua família. Muitas vezes achamos que a nossa família verdadeira é a nossa família de sangue. Até pode ser através do DNA e da nossa vida cotidiana, mas, queridos, a família eterna é a família da fé. É com esses irmãos que você vai passar a eternidade. Talvez na família da fé você vai ter pessoas de laço de sangue, mas eu quero dizer para você: dê valor às pessoas que amam a Jesus e estão ao teu lado, porque essas são a tua família. Talvez você agora nesse momento também não tenha controle sobre a tua história. Talvez você não saiba o que vai acontecer no futuro. Vivemos em tempos de insegurança também política. A gente não sabe o que vai rolar, né? Muitos têm medo, muitos têm confiança. Enfim, não quero aqui trabalhar sobre política, mas eu quero dizer que o Senhor também é Senhor da história, e também Senhor da minha história e da tua história. E o Senhor quer fazer história conosco. Ele quer se revelar ao longo da história conosco. Moisés, ao longo da sua vida, teve várias perguntas que o inquietaram. E uma delas, diante da missão de resgatar o povo, ele perguntou: quem sou eu para ir ao faraó? E o Senhor respondeu uma coisa: eu estarei contigo. Queridos, essa é a promessa do Senhor. Através do seu Santo Espírito, Ele estará conosco. Nesse próximo ano, nos desafios que temos cotidianos, Deus quer estar contigo. Também Ele quer estar comigo, conosco, nesses próximos desafios que teremos. E através de tudo isso, não esqueça do essencial: se relacione com o Pai. Não tem como recebermos uma herança que tanto queremos, se não vivermos em relacionamento e reconhecermos que o Senhor é o nosso Pai, que Ele é aquele que está sobre a nossa vida, Ele tem autoridade sobre o nosso pensamento, sobre as nossas atitudes. Entregue o teu próximo ano, entregue a tua vida ao Senhor, porque Ele tem pensamentos e tem coisas boas aguardadas e guardadas para ti. Ele quer fazer parte da história, porque Ele te enviou no momento certo da história. Você foi pensado para o lugar e para o meio das pessoas que você está, e Deus te deu uma grande missão. Aproveite isso, curta o momento e faça aquilo que o Senhor quer que você faça. Anuncie o seu evangelho e tema Ele em todo momento. Queridos irmãos, feche teus olhos e vamos orar ao nosso Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, que Tu és um Deus, Senhor da história, Senhor da nossa vida, Senhor também do nosso coração. Estejas Tu cuidando, Senhor, das pessoas que encontram-se lá em Concórdia, Senhor, na comunidade. Esteja abençoando também as suas histórias, que nós possamos, Senhor, experimentar as Tuas bênçãos também nesse próximo ano. Obrigado por tudo que Tu és, também tens feito na vida desses irmãos, que eles possam crer, Senhor, na Tua fé e ter fé em Ti, Senhor, crer na Tua palavra e buscar o íntimo relacionamento contigo, ó Pai, confiando em tudo que Tu és e também já fez ao longo da história, Senhor. Obrigado pela Tua promessa de estar sempre conosco, e queremos crer nisso de forma sincera e de todo o nosso coração. Em tudo, Senhor, Te louvamos, Te engrandecemos, em Teu santo e precioso nome. Amém.
Queridos, tenham um abençoado Natal e um forte abraço meu e também da Sabine para esse Natal. Até mais e até breve. Valeu, gente. Tchau, tchau.